Olá, gente querida do meu Brasil varonil. Olha, hoje é dia 2 de dezembro de 2022, uma sexta-feira. Estou aqui na casa do Mauro, aqui na província de Mie, cidade de Kameama, o bairro de Mitsudeira 2674, é isso? 167. 1674, é isso aí. Agora são 10 para as 4 da tarde, tá? Eu vim hoje aqui. 5 horas já escurece, viu? 5 horas escurece. Então eu tô fazendo esse vídeo aqui a pedido da Sarinha, que a Sarinha queria saber, né? As nossas familiares lá de Okinawa, os nossos, que nós somos descendentes, né? O que eles faziam antigamente, qual era a função de cada um, como é que foi a história, né? Aí então eu resolvi vir aqui na casa do Mauro para perguntar para ele diretamente, que ele é o mais velho da nossa família, né? Tá aqui o Mauro. Mauro, você tá com quantos anos aí de idade? 71. 71. Você nasceu em 1951. 12 de agosto de 1951, né? Isso. Isso, eu nasci em 15 de março de 1955. Nós temos 3 anos e 7 meses de diferença, né? Entre eu e o Mauro ainda tem a Tica e a Iva, né? A Dirlene e a Iva Maria. E depois embaixo tem mais um monte aí, nós somos em 11 irmãos, né? Mauro, então é o seguinte, a Sarinha queria saber, a nossa família, né? Eu sei que nós somos descendentes da família famosa aqui no Japão, dos Minamoto Yoritomo, né? Minamoto Tametomo. Tametomo era tio do Yoritomo, né? Isso. Eles nasceram, o Yoritomo nasceu em 1147 e faleceu em 1199. O Tametomo, que era tio, que nós somos direto, né? Descendente dele, ele nasceu em 1139 e faleceu em 1170, né? Ele faleceu lá em Tóquio, lá em Izu-Shoto, né? Uma ilha lá aqui em Tóquio, né? Eles, um pouquinho que eu pesquisei, né? Os Minamotos, né? Que eram famosos aqui, né? Eram tribos, né? Tribos, né? Em 1100 e pouco, né? E eles acabaram guerreando com os Tairas, né? Que também eram outras tribos famosas aqui, né? E perderam a guerra, não é isso? Isso. Perderam a guerra e esse tio, que é o Minamoto Tametomo, ele fugiu para Okinawa, não é isso? Isso. Fugiu para Okinawa e lá em Okinawa ele acabou se casando lá e teve um filho chamado Shunten, não é isso? Isso, Shunten. O Shunten nasceu em 1166 e faleceu em 1237 lá em Okinawa, em Urasoe. E o Tametomo, ele quase que, digamos, abandonou o filho, né? E ele iria voltar para Okinawa, né? Só que lá em Okinawa, a mãe do Shunten, né? Ficou esperando a volta dele lá, né? Isso. E tem um porto lá que chama-se... como chama esse porto que ela ficou esperando lá? Makiminato. Makiminato, isso. Que na língua de Okinawa chama-se Machinatu. Machinatu, que está esperando, né? Ela ficou esperando, Isso. esperando e ele não voltou, né? Não voltou. Ok. Isso. Então nós somos descendentes desse primeiro rei de Okinawa, né? Que ele foi Depois eles dividiram Okinawa em 3 reinados, né? Isso norte, muito tempo depois. Bem tempo depois, né? Norte, centro e sul, né? E a gente acabou morando pro sul, né? Isso. E lá onde está, então, a nossa família, o nosso túmulo lá, tá onde era o castelo de Tomigusko, né? Que lá dentro da área do castelo que é o nosso túmulo lá, porque era só famílias bem chegado como se diz, Ao rei, né? ao rei, o Shunten, né? Que tinham túmulos lá, e nós temos até hoje, né? Então, nós temos túmulos lá, mais de 1000 anos de tradição, né? E o que a Sara queria saber é sobre o que os nossos avós, o Gibo Shinchi, o que ele fazia em Okinawa antes de... Conta um pouquinho. Fazia o que todo mundo fazia. Para você sobreviver aqui no Japão, desde as épocas remotas, qual era a função dele? Plantar arroz. É o que você faz hoje. Exatamente. Você compra arroz? Não. Sobrevivência, né? Sobrevivência. Comida. É plantar arroz. O que mais? E ele tinha empregados? Agricultura. Ele tinha bastante terreno? Como é que era? Ele tinha bastante terras, porque como ele era o senhor feudal, anteriormente, senhores feudais, o que eles são? São proprietários das terras e eles alugam para as pessoas que não têm, agricultores que não têm terra. E eles, é o que eles chamam no Brasil de meieiros. Pegam uma parte
Ele sobrevivia, então, do aluguel das terras e mais as plantações, né? Isso, Aham. isso. E por que ele resolveu ir para o Brasil, o nosso avô? Porque em 1890 começou a primeira imigração, imigração dos okinauenses, que a população era grande e não tinha terras de agricultura para todo mundo sobreviver, né? Eu acho que a população da época era mais ou menos 600 mil habitantes. A ilha conseguia suportar somente 300 mil. Mas ele com tantas terras lá, por que ele foi fazer no Brasil? Então, em 1890, isso antes de 1900, né? Certo. Começou o primeiro decassegui, não é imigração, decassegui para cortar a cana no Havaí. Entende? Decassegui. E ganhar dinheiro lá fora, ganhar lá fora e retornar, né? É porque em Okinawa, a maioria das roupas são feitas de folha de banana. O tecido é da folha da bananeira. Né? Ele baixou, né? Baixou, isso. E eles queriam comprar roupa de algodão. Roupa de algodão era caro. Mas você fora daqui, nos continentes, onde tem bastante algodão, eles conseguiam comprar e mandar para Okinawa, né? Então, quando começou, isso virou boom, né? Virou moda, né? De irem para o estrangeiro. Primeiro começou em Hawaii, em 1890. Depois, em 1900, foi 1900, 1898, 2 anos de passar o século, né? É isso, 2 anos de passar o século. Começou a imigração para Hawaii. Não, depois começou, 10 anos depois. Começou o Brasil. Não, 10 anos, não. 1908. Primeiro foi para o Peru. 1908. O Brasil foi em 1908. Isso, Brasil. 10 anos antes, começou a imigração para o Peru. O Peru também. Primeiro foi, em sequência seria Havaí, Peru e Brasil. Depois Bolívia, Argentina. Depois, né? E em 1908 foi o Caçatomaru, né? Foi o primeiro navio que foi para o Brasil, levou os imigrantes. Levou mais ou menos 600, 700 pessoas. Famílias, né? Para colher café nas fazendas de café no Brasil. E aquilo eles achavam interessante, você ir para o estrangeiro. É o que acontece hoje, os brasileiros vir fazendo decasseguino no Japão, né? É a febre, né? Fever. Ganhar dinheiro, né? E voltar e comprar uma casa, né? Melhorar de vida. Comprar um carrão e tal. Então, e por que eles foram para o Brasil se ele tinha bastante dinheiro? Ele foi só para aventura? Aventura. Foi aventura. Por isso que o nosso bisavô viu que eles tinham um provérbio que dizia Kiite Gokuraku, Mite Jigoku. E você ouvia o povo falarem, contarem as histórias de ganhar dinheiro lá no Brasil, era um paraíso. Paraíso, isso. Mas chegava e via, era um inferno. Era um inferno, Não você chegar aquele calor debaixo dos cafés de pé de café, né, colhendo café. E eu sei que o trabalho na roça era super difícil e eles sempre em dívida com o patrão. Então eles fugiram das fazendas de café. Onde eles tinham contrato, né? Onde tinha o contrato. Fugiram e compraram algumas coisinhas lá do... E viravam comerciantes e outras... Viraram, né? sabe o quê? Feirantes. Feirantes, até hoje. Sem dinheiro, eles não tinham dinheiro. Então eles têm o que eles chamam de moai. Moai. Todo mundo se reúne, junta o dinheiro, compra uma barraquinha e fazia... tipo de um consórcio, né? Junta dinheiro e o que... Plantava verdura, vendia, comprava dos produtores, né? E vendia lá em São Paulo, ou nas cidades grandes do Brasil, vendia feirantes. Isso. Aí o nosso avô que foi para o Brasil, ele foi com ele e uma outra senhora, né? E o filho dele. E o filho dele. Ele tinha... Como se fosse família, a esposa, né? Não era, na verdade, não era a mãe do nosso avô. A lei obrigava, dizia... Os imigrantes tinham que Os como imigrantes família. tinham que ser família, não podia ser solteiros. E nós temos esse passaporte deles, né? Que foi em 1917 que eles foram para o Brasil. Nesse passaporte, o que você fez com ele mesmo? Você doou ele, né? Aqui em Okinawa, lá em Okinawa, em Tomigusko. No bairro de Tomigusko. Ele está no...
No museu museu da cidade de Tomigosco, cultural, né? Cultural da cidade de Tomigosco. Da cidade de Tomigosco. Tá lá, né? Tá lá. Exposto, né? Esse passaporte deles, que nesse passaporte consta o nosso bisavô, a senhora que foi junto com ele, né? E mais o nosso avô, né? Que eram os três, né? No centro cultural da cidade de Tomigosco. Isso, Centro Cultural da cidade de Tomigosco. Isso. Tá lá, e tem o contrato dele também. O contrato dele com a companhia que os transportou para o Brasil. Tem um contrato. É o único que tem, acho que ninguém tem. Você sabe qual foi o motivo, assim, outro motivo? Tinha algum outro motivo que ele foi para o Brasil? Porque eu ouvi dizer antigamente que ele gostava de, como se diz, curtir a noite, o nosso bisavô, né? Aí a família resolveu porque ele despachar ele para o Brasil para ver se melhorava um pouquinho de vida. Na verdade... O que ele fazia? Ele trabalhava com transporte. Ele tinha um cavalo e a carroça. Ele era carroceiro. Ele era fretista. Fretista, E vivia bêbado. E à noite, ele, ao invés de voltar para casa, ele ia para os botecos. Curtir a noite no centro da cidade. Né? Não sei se era centro ou não. Isso em 1900, né? 1900, né? Ele já ia curtir a noite, já, ambientes noturnos, né? Você sabe por que ele não levou a sua própria esposa mesmo, a nossa bisavó, para o Brasil? Ela faleceu. Ela faleceu? Ela faleceu antes de ir dele ir para o Brasil, então? Então ele era viúvo. Isso, ele era viúvo. Ah, viúvo. Entendi. E aí o nosso avô, né, que é o Xinite, né, ele nessa época que foi ao Brasil, tinha 15 anos de idade, né? Isso. Ou tinha mais? 15 anos? Então foi o nosso bisavô, essa senhora, né, a Nabe-san, né? E mais o nosso avô com 15 anos de idade. Isso. Aí depois de 3 anos eles retornaram, né? Só o nosso bisavô e a... Não. Ela ficou. Ela ficou. Ele retornou depois de 3 anos. Ele retornou. O nosso bisavô retornou depois de 3 anos. E ela ficou no Brasil e você sabe o que aconteceu? Ela vendia verdura na feira, em Santos. Em Santos. Era feirante em Santos. Até ela ganhar dinheiro para voltar, né? E ela veio trabalhando, os japoneses são super trabalhadores, né? E guardou dinheiro para a volta dela. Eu sei que no Showa Gannen, no primeiro ano de Showa, que eu não sei no nosso calendário. 65... O Showa teve 65 anos. Depois teve mais 33, 90, 100 anos atrás, né? 100 anos atrás, mais ou menos. Por aí. A guerra terminou no Showa 20, viu? Showa bem 20. Antes da Segunda Guerra Mundial. Showa 20? E da Primeira Guerra Mundial também. Eu digo, a Showa Gannen, ela voltou. É fácil saber. Eles foram em 1917, é Taishoroku Nen. Eu nasci em Showa 30. 1955, menos 30 anos. Menos 30 anos. Dá quanto? 55 menos 30. 15? 15. 1915. Mas eles chegaram lá em 1917. Showa Gannen, porque eu nasci em Showa 30. Pode ser Showa 30. Não. Não, eu nasci em Showa 30. 30. Tira 15 anos daí. Então. Não, mas tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Showa Gannen, lembra disso? No primeiro ano do Showa. Primeiro ano do Showa. Ela voltou sozinha. Ela voltou sozinha para cá. Porque o pai do Nohara-san voltou no mesmo navio com navio ela. dela. Esse Nohara-san era um amigo que a gente tinha brasileiro lá em Okinawa, né? Que a gente conhecia. E o pai dele, você conheceu o pai dele também? Eu conversei pessoalmente com o pai dele. E ele disse que eles eram vizinhos no Brasil. Porque eles plantavam banana, eles eram bananeiros. É registro, não é? Eles registro, também moravam. Nada de registro. Eles eram bananeiros lá e o nosso bisavô também plantava banana na região lá e café não, chá. Chá, né? Plantava chá. Tá. E o nosso avô, ele com 15 anos, quer dizer, depois ele passou... até o pai dele voltar para cá, ele já tinha 18, né? Passou 3 anos, né? Deixou ele com 18 anos lá, né? Aí ele acabou se casando com a nossa avó, né? Que é Edvirges Ana Rita, né? Que é
a avó do Joãozinho, né? Em Cerqueira César. Isso eu não sei Cerqueira dizer como que ele foi parar em Cerqueira César, né? Como que ele foi? Porque ele saiu de Santos, né? É. E foi parar em Cerqueira César. Eu sei que ele né? rodou pra caramba. Ele rodou pra caramba. Bom, ele era também sozinho, né? Solteiro, né? Não tinha os pais para vigiar nem nada. Eu acho que ele foi o primeiro japonês se casar com brasileiro, a se casar com japoneses eram brasileiro. contra. Que na época eles não casavam, não misturavam a raça, né? De jeito Ele nenhum. foi o primeiro, então. Aí nasceu, acho que o pai deve ser o primeiro mestiço japonês, né? Que o pai nasceu em 1930, né? Não, 1928. 28, 1928, né? Então nessa época ele foi o primeiro E mestiço. ele nasceu em Santos. Nasceu em Santos já. Então de Cerqueira César, eles foram parar em Santos. Porque, sabe por quê? A mãe, a mãe dele, né? Que veio como mãe dele do Brasil, ela era feirante em Santos. Nabe-san era feirante. Então ele voltou para casa da dona Nábia. Vai ver que ele foi pegar uma italiana lá no interior e voltou para... Isso. Tentou, né? Para Santos. Levar para Santos lá. E aí ele faleceu, o pai nasceu, né, em 1928, você disse, né? E em 1930, mais ou menos, faleceu. 29. 29 faleceu o nosso no avô. No final de 29, dezembro de 29. Faleceu o nosso avô, né? Jovem ainda, né? Jovem ainda, foi um acidente. E eu achei estranho, o pai fala que é acidente, sabe o que é ou não? Na época, ninguém contava direito por que a pessoa foi internada. E ela, a nossa avó, Dona Eduvírgis, minha avó Eduvírgis, ela, quando ela foi no hospital, já fazia um mês que tinha sido enterrado. Nossa. Eu pensei, que pessoa fria, né? O marido internado lá, e ela vai visitá-lo um mês depois do falecimento dele. Como pode ser isso, né? Talvez não tinha condições. Não. O que foi? É que, sabe, ela era, como se diz, analfabeta. E, sabe, analfabeto é tudo por informações dos outros, né? E a doença dele era tuberculose, ela é contagiosa. Certo, contagiosa. Ela ficou, então, ele ficou no hospital sem poder ter contato com pessoas fora do hospital. Entendi. Ele ficou, como se diz, dentro. Ele ficou... separado, né? Num quarto separado. Porque o nosso bisavô, quando ele faleceu em Okinawa, também os parentes iam levar comida para ele no meio do mato. Fizeram uma casinha. Ficou isolado, né? Isolado. Completamente isolado na montanha. E ele morreu na montanha sozinho. Porque eles levavam comida todo dia para ele, mas deixavam num lugar porque não podia ter contato. Contato, né? E lá na Santa Casa Misericórdia, em Santos também, é certeza que não deixaram ela ter contato com ele, porque senão ela podia ser contaminada, né? Ser contaminada. Entendi. Contagiada pela doença. Né? Aí depois veio a Segunda Guerra Mundial, né? Aí a vovó, vamos contar um pouquinho a história da avó também. Aí ela faleceu o nosso avô, né? E só tinha o pai, né, que nasceu o filho, né? Aí ela acabou conhecendo um outro okinawano, né, que já era casado, o Oshiro. Isso foi um pouquinho antes da guerra. Então, antes da guerra. Ela conheceu o Oshiro e esse Oshiro já tinha filhos em Okinawa, tudo, né? Tinha um filho no Brasil, que ele levou junto com ele, o mais velho. É o mais velho, que era o Seiko, né? Oshiro Seiko. Esse Seiko conheceu o pai também, né? Conheceu a família, porque esse Oshiro acabou casando com a vovó de novo, e aí teve mais 2 filhos, né, com ela, né? Que era o Jorge e o José, né? Isso. Depois esse Oshiro Seiko, ele voltou para Okinawa, né? O mais velho. E lá em Okinawa, os parentes disseram, olha, tem que trazer o filho do Gibo, né? Que nasceu aqui, que era o filho mais velho, né? O nosso avô também era o filho mais velho, o nosso pai era o filho mais velho. Pediram para ele trazer de volta, ele localizar no Brasil, né? Não trazer coisa, porque ele era o mais velho. Então ele tinha que seguir as traduções. Deixou para ele cuidar dos irmãos que ficaram órfãos no Brasil. É isso, por isso que ele foi até Cerqueira César. Ele levou o Jorge com o José para São Paulo, para ele cuidar, não para trazer para o Japão, mas cuidar deles até eles ficarem adultos. Entendi. Foi por isso que eles nunca vieram. Porque ele não voltou, o próprio Seiko. O Seiko. Ele tinha charutaria. Charutaria. Charutaria lá na Avenida São João. Na Avenida São João, no centro de São Paulo, né? Isso.
Aí como é que localizaram o pai? Porque eles estavam, porque a casa da família ficou meio abandonada com a Segunda Guerra, né? Foi destruído tudo lá, a casa, né? O A terreno, irmã tudo. do nosso avô tinha uma irmã que cuidava, né? Mas ela faleceu também na Segunda Guerra. Então ficou os parentes mais próximos que cuidaram. Ficaram cuidando, né? Aí aí o pessoal que estava cuidando lá, eles, há uns 30 anos atrás, eles já começaram a localizar, mandaram uma pessoa localizar o Gibo Caná, né? Mandaram ele para o Brasil, deram dinheiro para ele, localizar e trazer o pai para cuidar como se diz, do patrimônio, né? E cuidar dos Butsudan, que era a família de mais velho para mais velho, né? E esse Gibo Caná, ele morava lá em Mogi das Cruzes, né? Ele chegou lá, reconheceu o pai, tudo, mas ele não trouxe o pai de volta, né? Não falou nada, né? Não é isso? E depois, como é que o Seiko foi encontrar? Por que o Seiko ele foi lá e deu aquela notícia lá em Cerqueira César pra gente lá, que eu não conseguia, eu tinha 10 anos de idade, 6 anos de idade, acho que uns 8 anos de idade. É que o Kamesque Ozan, na verdade, todas as pessoas que voltavam do Brasil ou que vinham visitar os parentes, que não eram muitos, eram poucos, mas de vez em quando vinha alguém do Brasil. Né? E todo mundo ficava sabendo, fulano de tal veio do Brasil. Né? Então, o Kamesque Ozan, que é parente nosso... Que é o que cuidava lá, que ficou cuidando depois da Segunda Guerra, né? Ele que cuidava... O filho dele era o Mitsunobu, né? Que ensinou a gente o Nihongo, o primeiro Nihongo pra gente, né? Quando nós chegamos em Okinawa. Isso. Tá, então esse Kamesque... Ele pedia, perguntava se conheceu no Brasil, sabia onde estava. Ele colhia informações e pedia para alguém procurar, né? E ele veio um senhor chamado Arakaki. Arakaki, eu tô lembrado. Que morava na rua Galvão Bueno. Galvão Bueno, ali no centro de São Paulo. Galvão Bueno. Galvão Bueno. É isso, é Galvão Bueno Ipiranga, é isso mesmo. Ipiranga. No Ipiranga, pediu para esse Arakaki-san para ele ajudar a procurar também. Né? E ele ficou sabendo, através de alguém, que conheceu um mestiço que morava na região de Cerqueira César. Um mestiço que chamavam de Giba. Né? Não sabia se era Giba ou não, mas Giba tinha um mestiço. Que eles chamavam de Giba, que morava em Cerqueira César. Então, o Arakaki-san convidou o Oshiro-san, Oshiro Seiko, da Charutaria, e foram até Cerqueira César. Foi num domingo de 1965. No domingo era o dia de Natal, de 65, que eles chegaram e bateram na porta. Fui eu que abri a porta. E abri a porta dois japoneses. E ver os dois japoneses, que eu estranhei, né? A gente não conhecia quase ninguém. Não tinha contato com japonês nenhum, né? Nenhum. Só o Tokugawa-san, né? Que era que uma tinha mercearia, o empório lá. Né? Um empório. Empório São Jorge. Empório São Jorge, Tokugawa. De Okinawa também. De Okinawa também. E eles contaram a história. Assim que eles chegaram, eles já viram assim, a foto do nosso bisavô. Bisavô na parede. Na parede, falou, é aqui sim, são eles. Porque eles conheceram pessoalmente os nossos... O nosso avô, né? Avô e bisavô. Aí falou, é aqui mesmo. E contou toda a história aqui. Meu pai era o filho mais velho, que ele precisava ir para Okinawa para cuidar dos santuários dos antepassados. Que ele que era o filho mais velho, era a responsabilidade dele, a tradição de Okinawa. Tinha que dar continuidade na tradição. E que eles pagariam a passagem e levariam ele até Okinawa. E foi no começo de 1966, meu pai de navio, sozinho. Nessa época o pai era caminhoneiro, né? Tinha um caminhão. Ele já tinha vendido o caminhão, era comerciante, né? Fazia rolo. Fazia rolo. Rolista. Ele trocava bicicleta velha por caminhão velho. E caminhão velho por antes disso ele foi gaiola de passarinho. É isso. Antes disso ele era caminhoneiro, né? Foi caminhoneiro. E que depois, então, em 65, aí quando que ele foi para Okinawa, então, que pagaram a passagem, ele foi lá para vender tudo, né? No início, porque tinha que fazer passaporte, tinha que conseguir visto, não era tão fácil assim. Não era fácil, Eu sei que
foi em abril de 66 ele já estava em Okinawa. Certo. Levou 2 meses também a viagem dele. E a ideia dele era chegar lá, vender tudo e retornar. Cair fora. Aí chegou lá, o que disseram para ele? Cuidar dele. Falou, não, tem que cuidar, não é para vender que você trouxe, você tem que trazer a família para cá, né? Para morar aqui, para dar continuidade, né? Aí eu tenho que retornar para o Brasil, né? E buscar a família. E buscar a família. Não dá nada para ele, não. Aí, nessa época, o nosso sobrenome era Giba, né? Porque eles erraram o passaporte, né? O GIBO lá, ficou GI parecendo BA e escreveram Giba, né? Aí foi consertado no cartório lá de Cerqueira César, né? Não. Tudo. Foi foi não. De Cerqueira César, Eu acho que ele consertou primeiro em Cerqueira, sim. Mas eu sei que ele teve que ir até o Paraná, onde eu nasci, em Arapongas. Arapongas, e consertar o meu lá em Arapongas. Tá, isso. No meu caso. O seu caso é isso. Mas no caso dele, eu acho que foi só em Cerqueira. O casamento, era tudo lá em Cerqueira César, é só você mesmo. Porque tem que consertar no cartório onde nasceu, né? Mudar os livros do cartório, né? Fazer. Aí mudou tudo para GIBO, né? Que é Gibo, né? Que seria GIBA, né? Original, ficou GIBO, original, né? Consertou tudo, não né? o nome brasileiro, Isso. né? E aí, então, que nós fizemos passaporte em 66, dezembro, né? De 66, que a gente saiu do Porto de Santos, novamente, o pai voltando pela segunda vez para Okinawa. No mesmo ano, no final de 66. Isso, em dezembro, né? Nós chegamos em fevereiro de 67, né? Em Okinawa. O dia 4 de fevereiro. 4 de fevereiro de 67. E aí, depois daí, né, a gente acabou entrando na escola japonesa, né? A família inteira, né? Todo mundo? E com cara de gringo, todo mundo, né? E justo na época da Guerra do Vietnã, estava cheio de soldados americanos em Okinawa, né? E os filhos os okinawanos, né? Pensavam que a gente era americano, né? E era uma briga todo dia, né? Na escola ainda, passando em frente ao ginásio, né? A gente ia pro primário, levava pedrada e etc, né? Dava pedrada também. E você não deixava barato também, né, mano? Corria atrás dos caras lá, arrebentava a bolsa dele. Eu ia até na casa dele. Até na casa. Atrás dos caras. Mas foi interessante. Isso aí a gente deixa para contar outra hora, né, Mauro? Daí para frente eu já sei também como é que foi a história, como é que se diz? A nossa aventura, né? Mas isso aí. O mais importante é que a gente está dando continuidade às tradições e que você vê que começou, mais ou menos, que nós temos. Isso, olha, você disse, a época de Tametomo, e Yoritomo, foi 1100 e pouco. Isso, 1147 nasceu, faleceu em 1199, né? Isso foi antes de Marco Polo, viu? Antes de Marco Polo, exatamente. Quando Marco Polo veio para a China, foi o ano 2000 e pouco, já tinha passado. O Brasil foi descoberto em 1500, quer dizer, 400 anos antes de nascer. Antes do descobrimento do Brasil. Cristóvão Colombo. Ou Pedro Álvares Cabral. Né? E aqui onde eu moro, rapaz, você sabe, né? Tem um templo do lado da minha casa que chama-se Okahatiman. Que é dedicado a eles. Né? Foi o Minamoto Yoritomo que construiu. Todos os templos que tem o Hachiman, que são as 8 bandeiras, né? Foram feitas pelo Minamoto Yoritomo. E está cheio aqui no Japão de templos chamado Hachiman. E esse Omi Hachiman do lado da minha casa também foi feito... Na época dele. Na época dele. De 800 anos atrás. Isso, né? 800 anos atrás. É isso aí, Mauro. Arigatô por hoje, tá? Tomei seu tempo aqui, tá? Tudo bem, professor. Depois, a hora que der um tempinho, a gente faz outras, né? Deixar mais na história aí. Você queria falar mais alguma coisa aí para acrescentar? Alguns detalhes que quiserem saber, é só perguntar, que se eu souber, que eu tive muita, como se diz, convivência, né, com o povo de Okinawa, alguma coisa sobre o sistema lá, como funciona, a cultura, né, eu posso dar alguma explicação. Ok. Aqui já está dando quase meia hora já, mas tá bom. Acho que eles vão gostar. Ok? Espero que sim. Arigatô, Mauro. Tchau. Obrigado. Tchau, Tudo tchau. bom para você. Hai, arigatô.